Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu sou a Carla da área de comunicação e vou passar para vocês as primeiras informações do nosso evento. Então vamos começar com a nossa agenda agora da manhã. Começo passando algumas orientações gerais. A gente entra nos temas dos destaques 2021. Então estamos em janeiro de 2022 e vamos fechar aqui o ano de 2021. Passamos depois para o resultado dos nossos investimentos em 2021, falamos de política dos investimentos 2022-2026, pouquinho de perspectivas de mercado 2022, empréstimo consciente, recadastramento semestral e, por fim, o que esperar da VEXT em 2022. A gente vai abrir para dúvidas, vocês vão poder mandar as perguntas ao longo da reunião, mas no final a gente faz um apanhado geral do que a gente recebeu. Quem vai estar com a gente hoje? Mauro Figueira, nosso diretor-presidente, Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças, e o Cristiano Berardo, diretor de seguridade, comunicação e relacionamento. Vamos para as orientações gerais aqui. Perguntas podem e devem ser enviadas pelo chat a qualquer momento. Vocês podem ver o ícone aí na parte superior da tela de vocês, são 2 pontos de interrogação, quer dizer, 1 ponto de interrogação, perdão. A gente vai responder o máximo de perguntas possível dentro do tempo, tá? Mas a gente vai tentar abordar todos os temas aí que vocês trouxerem para a gente. Se você tiver algum problema de conexão, é só sair e voltar no mesmo link, a gente vai estar aqui, a reunião vai estar acontecendo. Tem uma tecla que é bacana, que é a tecla de acessibilidade, são 2 Cs, que é Closed Caption, vocês podem acioná-la também, que aí tudo que a gente falar vai sendo traduzido aí instantaneamente. E, por fim, esse evento está sendo gravado e a gente vai disponibilizar para vocês depois no nosso website. Bom, vou pedir mais um favor para vocês já deixarem seus smartphones preparados aí ao longo da nossa apresentação. A gente vai pedir para que vocês interajam com a câmera, leiam alguns QR Codes, então se puderem já deixar aí prontinho, eu agradeço. Vamos começar falando dos destaques 2021. Antes de passar para o Mauro, que vai apresentar para a gente esse tema, eu só quero lembrar que todas as nossas realizações, elas estão registradas nas nossas newsletters, que ficam disponíveis no nosso website, e também estão disponíveis num vídeo que o Mauro preparou e a gente enviou para vocês, deixou no nosso site também, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o Mauro para apresentar os destaques de 2021. Obrigada. Pronto. Bom dia a todos. Primeiramente, desejo feliz 2022 para todos, que seja um ano de muita saúde, muitas realizações, muita paz e muitos resultados para todos vocês. Com muita satisfação que estamos apresentando aí para vocês nossos destaques 2021. Esse realmente foi um ano de muitas realizações para a VEXT e de muitos aprendizados também. Nós tivemos um processo importante de revisão estratégica, esse processo que teve a participação de especialistas do setor, da liderança da VEXT, de todos os conselheiros, e que teve como principal objetivo entender os desafios que temos pela frente, as incertezas no cenário, identificar quais são os nossos objetivos de longo prazo e as estratégias que devemos conduzir com vistas à nossa sobrevivência, à perpetuidade do plano, da entidade e serviu de base para o nosso programa de ação. No final da apresentação, eu vou voltar para falar mais sobre esse planejamento, quando a gente falar sobre expectativas para 2022. Um dos produtos desse trabalho também foi a revisão da nossa razão de existir, que é a nossa missão, e que eu vou ler aqui para vocês. Essa informação já está disponível nos nossos documentos, nos nossos sites. Porque, no fundo, o que nós queremos é apoiar pessoas por meio de soluções de previdência na conquista da qualidade de vida e do bem-estar hoje e amanhã, e sempre em parceria com as nossas patrocinadoras e instituidoras. Então, existe muito conceito, fundamento nessa razão de existir, ela que nos dá orgulho para trabalhar no dia a dia, para toda a equipe, é isso que nós buscamos, e traz muitos desdobramentos em ações práticas que já estão acontecendo e continuarão acontecendo aqui para frente. Alguns destaques de 2021, tivemos uma mudança relevante na nossa macroestrutura, isso foi apresentado para vocês no meio do ano. Nós temos agora 2 diretorias, antes tínhamos 4, o Cristiano e o Vinícius, Cristiano com a seguridade, comunicação e relacionamento,
e o Vinícius com investimentos e finanças. O objetivo dessa revisão de macroestrutura foi buscar sinergias entre as equipes, otimizar nossos esforços, buscar redução de custos, sim, trazer mais qualidade para os trabalhos e, principalmente, mais segurança para a nossa governança, para nossos controles internos e para a nossa conformidade. Tivemos também aqui as nossas newsletters, as lives, como a Carla comentou, foram mais de 35 encontros de educação financeira e previdenciária com os integrantes das patrocinadoras, sempre com o objetivo de estar mais próximo de vocês, de colher feedbacks, de ter essa interação ao vivo e buscar, então, as melhorias que nós temos que realizar em todas as nossas soluções de previdência. Pode continuar, por favor. Tivemos a recertificação das duas ISOs, a de qualidade 9001, a 37001, de combate à corrupção, e também muito importante para nós é promover um ambiente de trabalho onde os nossos integrantes se sintam seguros, motivados, desafiados, e que isso se traduziu pela segunda vez na nossa certificação aí pela Great Place to Work. Aperfeiçoamos nossas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Temos toda a nossa equipe totalmente capacitada. Fizemos aí com destaque o treinamento do COAF, todos foram aprovados. Esse é um assunto importante, não só para a VECT, mas para todas as empresas do Brasil. E também foi uma das nossas prioridades, nossos destaques. E tivemos um aperfeiçoamento relevante no nosso processo de planejamento financeiro. Junto com alguns temas que foram discutidos durante a nossa revisão estratégica, no nosso orçamento e com o Conselho, constituímos um fundo de contingência que servirá para fazer frente a algumas contingências identificadas e outras que estão no nosso radar também, que podem surgir. E que é comum, uma vez que todo o setor de previdência ele é um setor bastante avaliado, regulado, e as empresas precisam ter esse cuidado em promover esse fundo de contingência. Isso levou a uma nossa revisão relevante da taxa de custeio. Houve comunicado no final do ano. O processo foi totalmente discutido no nosso âmbito de governança e ficamos sempre à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida específica. Pode seguir, por favor. E eu queria lembrar a todos que, apesar desses resultados mais de natureza organizacional, de governança e de comunicação que nós estamos apresentando, nós estivemos com foco em resultados, porque, no fundo, o que nós queremos é gerar excelentes resultados para os participantes nos investimentos. Então, neste ano, que foi muito turbulento, acho que para todos os gestores, tiveram bastante dificuldade, ainda estão entendendo como é que o cenário está se desdobrando aqui para frente. Isso se traduziu em muita volatilidade, um aumento relevante na percepção do risco Brasil. Nós mantivemos a nossa disciplina nos investimentos, nos nossos processos de decisão e avaliação de gestores, o que representou para nós mais uma confirmação de que o nosso modelo de Targeted Funds, com foco no longo prazo, é um modelo robusto. Então, o Vinícius vai passar para vocês os nossos resultados e mais para frente, depois eu volto para falar um pouco do que esperamos para a VECT em 2022. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Um prazer novamente estar batendo esse papo com vocês. De fato, né, se puder passar o próximo slide, se a gente fosse resumir realmente o cenário econômico, né, interno em 2021, seria de que foi um ano de frustração, dizer assim, das expectativas do mercado, né, para os principais indicadores
econômicos, né? Apesar da gente ter observado por um certo tempo, né, o avanço da vacinação contra o Covid e o arrefecimento da pandemia, nos últimos meses de 2021, né, principalmente com o surgimento de algumas variantes, em especial a Omicron, a gente conseguiu aí ver também uma certa preocupação do mercado, né? O mercado esperava que essa questão da pandemia já tivesse já no fim. Isso colocou um pouco de temor aí que isso pode ainda se perpetuar algum tempo, né? No ano de 2021, a gente viu também, e provavelmente vai sair em breve, aí o crescimento do PIB do Brasil deve ficar na casa aí de 4,5%, mas o mercado já começa a projetar uma revisão para baixo das expectativas para o crescimento econômico em 2022, né? Quando a gente olhava lá no início de 2021, o mercado projetava um crescimento na casa de 3,4% para 2022, e agora as projeções já estão caminhando para zero e tem alguns economistas já esperando até uma queda da economia brasileira, tá? Junto com esse cenário, né, de revisão das expectativas para o crescimento econômico 22, a gente viu também em 2021 uma pressão inflacionária muito grande, até que o IPCA em 2021 fechou na casa de 10%, e para 2022 o esperado é 5%, sendo que o centro da meta do Banco Central para 2022 é 3,5% e o teto é 5%. Então hoje a inflação já está trabalhando no teto do que seria, vamos dizer, a expectativa do Banco Central, né? E aí, por conta dessa pressão inflacionária, vimos também um crescimento muito forte da taxa de juros, da Selic, que fechou o ano em 2021 em 9,25% e deve caminhar aí ao longo desse primeiro semestre, podendo chegar a 12%, né? Tem algumas casas já trabalhando até com algo acima disso, tá? O panorama fiscal, né, e o aumento do teto dos gastos também trouxe um pouco de preocupação para o mercado, né, em termos de como que o governo vai trabalhar com essa questão da âncora fiscal e de dificuldades, né, de orçamento que tem, ainda mais o ano que vem, que vai ser um ano esse ano, na verdade, vai ser um ano de desaceleração da economia. Isso tudo gerou também, por conta, inclusive, das eleições, né, que a gente vai ter esse ano aqui, estabilidade no ambiente político institucional, e também essa agenda toda de arrefecer as discussões de reformas estruturais, né? Reformas importantes como a reforma tributária e a reforma administrativa. Já o cenário externo foi, na verdade, quem controlou um pouco as expectativas e o pessimismo que o mercado estava tendo para 2021, né? Saída da crise, né? Vamos dizer, por conta dos estímulos fiscais e econômicos, né, dos principais economias, e que esses estímulos, né, estão sendo retirados aos poucos. Também avanço da vacinação, as novas cepas que surgiram também, isso afetou a Europa, Estados Unidos, mas lá, diferente daqui, lá o crescimento econômico desses principais países foi relevante em 2021 e continua um patamar ainda interessante em 2022. Mas já tem sinalização, por exemplo, da economia chinesa de uma desaceleração, evidente que ela, por anos e anos, crescendo na casa de 8% a 10%, ela pode crescer 5%, vai ser bem diferente, né, a tratativa, né? Inflação elevada ainda no ambiente externo, né? Aumento de juros previsto aí para os Estados Unidos, que isso deve acontecer em breve, e também uma notícia que trouxe bastante preocupação, o default de uma construtora chinesa, a Evergrande, e isso poderia suscitar um problema sistêmico aí em novos casos, né? Então, isso foi um pouco do ambiente de negócios, onde se deu aí a dinâmica dos investimentos em 2021 e que uma parte disso deve acontecer para 2022 também, tá? Então, quando a gente vai para os resultados dos investimentos aqui do Plano Vext, a gente consegue olhar, primeiramente, um pouco como foi a dinâmica de cada uma das classes de ativos, que são os principais, como a gente agrupa aqui, né, os tipos de ativos. Então, das 8 classes que a gente tem, 7 a gente superou o benchmark, que é o indicador de referência, sendo que 6 dessas 8 classes a gente conseguiu ficar em campo positivo,
E aí eu vou detalhar um pouquinho cada uma, né? Então, quando a gente olha ali a primeira classe, que é a renda fixa a curto prazo, a gente consegue ver um desempenho bem acima do CDI, né, que é o benchmark, muito em função da nossa gestão ativa, né? Então, a gente busca sempre superar o indicador através de inclusive, alocações em crédito privado, gestão ativa, né, que a gente busca fazer não só nessa classe, teve sucesso. A gente olha também a classe global, que seria basicamente investimentos no exterior e conta com uma boa parcela de renda variável, né, internacional, investido lá fora, né? Isso também teve uma boa performance e ajudou bastante aí as nossas carteiras, né? Os ilíquidos, tanto ilíquidos yield e ilíquidos growth, tiveram também belas performances aí. A gente vê que essas classes, como a gente separa elas, mas a característica principal dessas duas classes é a falta de liquidez, né? Que são ativos que têm alguma dificuldade para venda no mercado. Basicamente, está falando de investimento em private equity, em ativos florestais, mas duas classes que também performaram bem e ajudaram a carteira, e uma outra classe que foi bem também, classe multimercado, também superou o benchmark e superou também o próprio CDI, né? Então, e a gente vai ver mais adiante aí a indústria de multimercado, alguns sofreram bastante aí, né, no ano de 2021, tá? Então, esses foram os destaques positivos, né? Quando a gente vai olhar agora a classe renda variável, que basicamente está falando de mercado acionário local, tivemos aí o Ibovespa caindo quase 12%, né, em 2021. E é interessante ver que ele caiu em um mês só e fechou. Não, dos 12 meses de 2021, o Ibovespa ele ficou em campo negativo ou perto de 0 em 8. Né? Então, de 12 meses em 8, o mercado realmente não conseguiu evoluir bem, né? E a gente, por outro lado, como a gente busca aqui na classe de renda variável gestores, a gente aloca recursos em gestores que buscam fazer aí, através da gestão ativa, né, a superação, né, no caso aí do benchmark. O ano de 2021 foi um ano que frustrou um pouco esse tipo de gestão, muito pela frustração das expectativas que nós vimos um pouco mais cedo no slide anterior, e o mercado não conseguiu, assim, fazendo essa gestão ativa, tentando superar, ele não conseguiu fazer uma boa alocação, né, e gerou essa performance pior da nossa classe de renda variável em relação ao benchmark. E também a classe inflação, por outro lado, é uma classe que busca retorno com base em resultados em juro real. Sofreu também em 2021 uma parte dos títulos atrelados à inflação, na média, caíram no ano de 2021. E aí, boa parte dessa queda foi resultado da remarcação para baixo dos preços desses títulos atrelados à inflação, que é uma questão muito mais técnica, mas que, por mais que o IPCA tenha subido em 2021, como a taxa de juros subiu bem forte também ao longo de 2021, fez com que essa remarcação, esse ajuste de preço, momentaneamente gerasse uma rentabilidade negativa. Isso é bem temporário, isso deve voltar, pelo menos. A gente espera que tem a expectativa de que em 2022, esse ano aqui, esse cenário possa ser um pouco diferente, tá? Então, esse foi um pouco do cenário aí das nossas classes, tá? Aí, quando a gente compõe cada uma dessas classes, né, e os seus respectivos pesos nos nossos perfis, a gente pode ver aí a dinâmica, né, de cada um dos perfis frente ao cenário que a gente observou, né? Então, dá para ver claramente aí os perfis mais curtos tiveram performances positivas, né? Então, dando destaque ao perfil curto prazo, que é um perfil que tem basicamente 90% alocado em renda fixa de curto prazo, e como a gente viu, foi houve aumento da taxa de juros e essa classe teve uma boa performance e ajudou esse perfil. Tanto é que no ano de 2021, já descontando a taxa, né, de custeio administrativo, né, que banca as despesas administrativas aqui da Vext, o perfil curto prazo chegou a ter uma rentabilidade equivalente a 115 do CDI, né? Então foi uma boa performance.
O perfil 2025, que já tem uma parcela já de renda variável e investimento exterior, como alguma dessas classes, né, sofreram um pouco, como a gente viu, acaba que o perfil 2025, por mais que ele tenha algo como 60% em renda fixa, ele não conseguiu ainda não conseguiu ter uma performance parecida com curto prazo por ter essas classes mais voláteis, né? E aí, indo para a direita, quanto maior, né, quanto mais longo aí é o perfil, maior foi o impacto da queda da Bolsa, né, no caso aí do Ibovespa, e de inflação também, na classe inflação, né? Então, mas ainda assim, a gente consegue ver que esses perfis mais longos conseguiram responder bem, dado a diversificação que a gente tem aqui, conseguiram responder bem a queda da Bolsa, tá? Então, a dinâmica é exatamente isso. Em momentos de volatilidade, os perfis mais longos acabam sofrendo mais, né? Então, esse foi um pouco aí da dinâmica dos nossos perfis. E aí é interessante, a gente até em resposta no nosso último webinar, um dos participantes sugeriu que a gente indicasse como foi a performance da AVEX, né, dos perfis em frente ao mercado. Então, a gente trouxe esse slide e como é que a gente consegue ler esse gráfico, né? Isso é basicamente o seguinte, junto a F3, né, que é o nosso CIO, quem é o nosso consultor aqui, né, de investimentos, foi feita uma amostra, foi feito um levantamento, né, da rentabilidade e de planos PGBL e VGBL do mercado. Alguns planos têm perfis também, e também alguns fundos de investimentos que a gente consegue ter informações disponíveis, né? A gente tem mais de 40 gestores aí dentro dessa amostra, então é uma amostra bem ampla, tá? Inclusive em termos de gestores. E aí, como é que a gente consegue ver esse gráfico, tá? Então, no eixo da vertical, que é o eixo Y, a gente está falando da escala de retorno, que é basicamente a rentabilidade dos fundos, dos perfis dos planos, tá? Então, a rentabilidade nominal, ou seja, qual foi o retorno desses veículos em 2021. E no eixo X, que é na horizontal, o nível de risco medido pela volatilidade desses veículos, tá? E aí tem a linha ali, uma linha pontilhada em cinza, um pouquinho clara, que é o zero. Então, é a linha d'água ali do que foi positivo e do que foi negativo, tá? Quando a gente vê e plota cada um dos nossos perfis, que são essas caixinhas em vermelho, dá para ver bem que a gente ficou dentro da nuvem, né? Ficou bem dentro da amostra ali. Dá para ver bem também que a dinâmica de risco-retorno também está sendo obedecida por esses perfis que a gente está indicando e que a gente está ali, muitas vezes, até num patamar de retorno acima de outros players aí, de outros veículos também no mesmo nível de risco, tá? Isso é uma medida que a gente usa bastante. Agora, dá para destacar aí dois pontos que são interessantes, né? Dá para ver bem que boa parte aí da amostra dos veículos ficaram em campo negativo. Então, dá para ver bem aí que o ano de 2021, boa parte aí dos veículos, planos, ficaram realmente em patamar negativo, ou seja, não conseguiram performar. E uma outra constatação que dá para ver também é que, lembrando, a inflação em 2021 foi 10%. São raros os pontos ali que ficou acima, para falar a verdade, tem uns 3 só, que ficou acima de 10%. Ou seja, a indústria, quase como um todo de investimento, perdeu realmente para o IPCA no ano de 2021, tá? Então, isso a gente vai falar um pouco mais para frente aí, tá? Então, e alguns outros pontos também que dá para ver bem por esse gráfico é que fundos relacionados a fundos de ações ficaram aqui mais para a direita abaixo, então sofreram bem aí na média com esse mercado acionário local aqui, principalmente em campo negativo. Os fundos de renda fixa, alguns pontos em verde, né, que são os fundos de renda fixa, alguns pontos em verde, ficaram em campo positivo, que basicamente são os fundos com títulos públicos atrelados à Selic ou crédito privado
atrelado à CDI, e os títulos públicos desses fundos de renda fixa, muitas vezes atrelados à inflação, ficaram lá na parte de baixo da tabela, do gráfico, porque exatamente o que a gente viu lá, né? Por conta de remarcação ao mercado, boa parte dos títulos atrelados à inflação, principalmente os mais longos, ficaram em campo negativo, né? Então, e os outros 2 pontos, tanto os pontos em azul quanto os pontos roxo, estão bem espalhados, porque são fundos multimercado e balanceados que eles acabam tendo uma dinâmica mais flexível ao longo do ano, né? Podem alocar em renda fixa, podem alocar uma parte em renda variável, em moeda. Então, eles conseguem ir trabalhando de acordo com o cenário. Então, você vê que ele fica mais disperso, né? Então, esse é um tema que a gente quis trazer para vocês aí para situar a performance dos perfis frente ao mercado e constatar que a gente tem aí está tendo bons resultados de acordo com o nível de cada um dos perfis, tá? De risco, né? Então, quando a gente passa agora voltando a ver a questão dos resultados e ampliando um pouco, lá a gente via só o ano de 2021. Agora a gente está vendo aqui desde janeiro de 20, então a gente está falando basicamente de 2 anos, né? 24 meses. E por que janeiro de 20? Porque foi quando a gente implementou a nova composição de perfis de investimento, né? Então, com o mercado em 2020, a bolsa chegou até a ficar em campo positivo, a performance, né, dos perfis mais longos relativamente melhora em relação ao que a gente viu frente a 2021, e os perfis mais curtos superando, inclusive, o próprio CDI, né? Tanto o perfil curto prazo quanto o perfil 2025, tá? E aí no próximo slide, que também é bem interessante, a gente traz aí a performance desde maio de 14, que foi quando a gente aqui na Vext implementou a metodologia de perfis de investimento. Então dá para ver bem aí a consistência, né, dos retornos, onde a gente vê ali o perfil curto prazo nesse período todo, ele está ligeiramente acima do CDI e ganhando bem do IPCA. E o perfil 2030, que na época era o perfil mais longo, ele está ganhando mais que o dobro aí do IPCA, ganhando do CDI e batendo até o próprio Ibovespa, né? Então, dado aí a diversificação, dado toda a gestão que é feita aqui, né, com foco olhando especificamente cada um dos horizontes de investimento, a gente consegue ver aí que há uma consistência muito grande aí dos resultados, tá? Então, esse foi um pouco aí da dinâmica aí de investimentos, dos resultados nossos, né? E aí, para fechar essa parte também olhando um pouco dos tipos, né, de investimento, a gente trouxe aqui a atualização, a gente tinha feito isso já no último webinar, a gente trouxe aqui a atualização de um estudo que a gente faz, a gente mapeia, né, 12 tipos de investimentos, né, desde 2010, anualmente, a gente faz esse mapeamento, né, ações no Brasil, todos estão listados aí, né? Então a gente busca boa parte aí dos investimentos que são mais difundidos, né? E que a gente possa eventualmente investir, inclusive. A gente classifica esses 12 potenciais investimentos anualmente de acordo com do mais rentável para o menos rentável, e a gente adiciona o comportamento do IPCA em cada um dos anos, né? Então, quando a gente vê o desenho, está muito parecido com o que a gente mostrou no último webinar, mas, assim, de fato, a constatação foi um pouco o que a gente falou. Em 2021, o IPCA se o IPCA fosse um tipo de investimento, ele seria o segundo melhor investimento relativo, só perderia por uma hipotética ações no mundo, né? Então, esse é uma coisa muito interessante. Dá para ver que desde 2010 isso não tinha acontecido, né? O IPCA está no patamar tão elevado assim, né? Outra constatação é que tanto em 2020 quanto em 2021 o IPCA ficou acima do CDI, né? Dá para ver bem ali as duas caixinhas ali, mostrando que é o que a gente já vem falando, e o mercado observou bastante taxa de juros reais negativas, né? Ou seja, o CDI perdeu do IPCA nesses 2 anos, né?
Isso é um negócio que também nessa nossa amostra nunca tinha acontecido, né? E outra coisa interessante também, olhando 2020, 2021, dá para ver ali que Ações Brasil, o Small Caps Brasil, né, que é um mercado acionário brasileiro, estão performando ali como os piores investimentos relativos, sendo que ações no mundo e dólar estão lá no topo da tabela, né? Então, mostra bem aí que esses últimos 2 anos para o mercado acionário local aqui não foram anos interessantes, né? E dá para ver bem pelos resultados, né? Mas, questão pontual, não significa que esse cenário vai continuar. Tanto é que, quando a gente olha anos anteriores, as ações Brasil já estavam lá no topo dá para ver ali 18, 19, 17, até 16 foi o principal. Então, é um pouco do que a gente tenta mostrar. Bom, tentar acertar é praticamente impraticável, né? Acertar qual que é o investimento que vai ser campeão da vez ali. A diversificação é importante. A gente faz análise e fica monitorando os melhores momentos aí para poder fazer qualquer tipo de movimento tático, tá? Esse é um pouco aí desse estudo atualizado para vocês, tá? Um outro tema também que a gente está destacando para vocês aqui, anualmente, a gente atualiza a política de investimentos, né? Hoje ela já está, inclusive, disponível lá no nosso website. Recomendo a leitura, é interessante, assim, dar uma olhada um pouco do como que a gente trabalha aqui com a gestão de investimentos, a gente consegue mostrar para vocês, através da política, qual que é o cenário econômico que a gente espera para 2022, os principais indicadores para esse período, como é que a gente vê a questão das alocações estratégicas, né, que são alocações mais estruturais, mais de longo prazo, quais são os ativos elegíveis, então aí dá para ver bem ali quais são os tipos de ativos que podem ser investidos em cada uma daquelas classes, limites também, né? A gente, por conta da legislação, a gente tem uma série de limitações de alocação e também outras diretrizes de investimento que a gente traz. Então, recomendo a leitura e eu vou destacar só 2 pontos que em relação à política. A primeira pode passar, por favor. O cenário econômico. Então, só dando alguns destaques aqui, a gente pode separar em quatro caixinhas aí do que a gente entende aí de forma bem resumida o cenário para 2022 e que pode entrar em 23, a depender da dinâmica aí como for esse ano. A gente está falando do tema Covid-19, apesar do avanço da vacinação e a gente tinha observado um certo arrefecimento, surgimento de novas cepas, isso deve ainda, esse janeiro, por exemplo, tem esse efeito, isso deve continuar acontecendo ao longo do ano. O ambiente da macroeconomia local aqui, né, juros ainda em alta, é o esperado, o mercado espera isso, a gente trabalha com esse cenário. Inflação persistente, como a gente viu, crescimento baixo, ou como eu comentei, até eventualmente negativo. Isso tudo a gente observa nos indicadores também de confiança do mercado, seja da indústria, de serviços, de varejo, de qualquer tipo de atividade, a gente vê uma queda muito grande na confiança. Talvez o mercado ainda não tenha os agentes não tenham muita confiança de como é que o Brasil vai conseguir andar aí em 2022, né? Um bom ponto é as eleições, né, presidenciais que vão acontecer mais para o final do ano, e aí como a gente sempre vê, nesse momento, né, de eleições, acaba tendo uma paralisação, né, da agenda produtiva, né, de tentativa de projetos, reforma, isso praticamente para. Esse cenário também todo do ambiente político eleitoral traz uma volatilidade para o mercado, e o mercado olha não muito quem vai ser o presidente, como é que estão as pesquisas, mas qual que é a solução que esses candidatos podem dar, tanto para a questão fiscal quanto para outras questões, né? Então, o mercado fica muito atento aos discursos, né, que os candidatos estão falando, né? E o cenário externo, que foi muito bom, né? O ano passado ajudou, como a gente falou, a reduzir aí o pessimismo. É um cenário externo ainda, de certa forma, positivo, com crescimento econômico, talvez em menor ritmo,
Mas aí, por outro lado, também a gente está falando de um potencial aí, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que normalmente acaba puxando um pouco da liquidez para lá, né? Isso tende a prejudicar um pouco os mercados emergentes e o Brasil poderia sofrer, né? Então, na teoria, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos pode atrapalhar um pouco a dinâmica aqui dos investimentos, tá? Então, esse é um pouco do panorama bem simples, assim, do que a gente vê, e está muito em linha com o que o mercado está trabalhando, tá? E o segundo ponto, em relação à política, a gente revisou, né, um pouco a alocação estratégica, que são a alocação estrutural em cada um dos perfis, ou seja, quanto que eu vou alocar em renda variável, quanto que a gente vai alocar em renda fixa, quanto que vai ser investimento no exterior. E dado esse cenário de maior incerteza com o Brasil, né, a gente ampliou nessa política o espaço potencial de investimento no exterior, especialmente por meio de alocação em BDRs de ETF, que seriam basicamente investimentos em índices de bolsas internacionais por meio de certificados que são negociados aqui no B3, na Bolsa Brasileira, tá? Então, através desses veículos, a gente consegue ampliar a nossa alocação em recursos no exterior, né? A teoria e até a prática mostra que a alocação no exterior, no mínimo, reduz o risco da carteira de investimento, né? Não significa que vai ter uma performance positiva, que vai ter uma performance melhor do que o mercado local, mas que, dado um ambiente de incerteza, reduzir o risco através de uma alocação investimento no exterior faz todo sentido, né? Então, desculpa, isso é o que acabou acontecendo aí nessa revisão, né? E junto com essa questão da alocação estratégica, a gente pode voltar um pouquinho, só tem um finalzinho, né? A gente também ampliou a banda, né, que a gente tem aqui, a gente trabalha a gente chama de limites de alocação tática, né? Então, também, dado esse cenário de incerteza, a gente, como a gente tem a possibilidade de fazer movimentos de curto prazo, ou seja, aproveitar determinados momentos ali que a gente entende que é razoável mudar a posição estrutural, sempre respeitando a política, né, sempre respeitando toda o previsto, né, na própria legislação, a gente ampliou a banda onde a gente pode trabalhar movimentos táticos de curto prazo, tá? Para exatamente poder aproveitar alguns momentos que a gente entende que o mercado pode melhorar, tá? Então, esses foram basicamente aí as revisões mais relevantes da política, tá? Acho que passando para o próximo slide, acho que aqui acho que a gente falou então um pouco da dinâmica dos investimentos, falando um pouquinho de 2021, 2022. Lembrando, até antes de entrar nessa pergunta, lembrando que os participantes que formalizaram ao longo de novembro do ano passado a opção por alterar o perfil, passam a ter o resultado do novo perfil agora a partir do dia 1º de janeiro desse ano, tá? Então, quem alterou lá já está no novo perfil a partir de 1º de janeiro e vai observar isso quando a gente divulgar a cota agora em fevereiro, tá? E quem escolheu o perfil em novembro do ano passado, o perfil vai ficar vigente em 2022 inteiro, tá? E aí, agora, passando um pouco para a primeira sessão de perguntas e respostas, a gente, nesse webinar, a gente mandou o convite, né, do evento, e a gente possibilitou ali já, pela primeira vez, que o participante fizesse perguntas antecipadas e mandasse por e-mail. Isso ajuda, porque muitas vezes o participante não consegue participar do webinar, mas ele tem alguma dúvida, ele manda e depois ele vai assistir o webinar, vai ficar gravado, ficar no nosso site, tá? Então, esse, por exemplo, foi uma primeira pergunta que a gente recebeu por e-mail, que fala o seguinte, que é do Luciano, ele é um participante ativo da Ativos, tá? Integrante da Ativos. Pergunta sobre investimentos. Ampliar ou fazer a previdência privada é mais vantajoso do que investir na Selic ou outros? Essa é uma pergunta complexa, né? Primeiramente, a gente incentiva, né, o participante a contribuir com o teto aqui no plano VEX, que seria 12%, né, do salário,
para poder ter o máximo benefício fiscal, isso é um ponto relevante, e também ter o benefício das contrapartidas pagas pela patrocinadora, né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, olhando estritamente para o plano VECT, é interessante que ele, se ele não contribui com 12%, que ele faça isso dentro da possibilidade financeira, evidentemente, né? Fora essa questão, né, dentro do plano, ampliar a alocação em previdência, no caso, se ele já está em 12%, se ele ampliar a alocação em previdência fora da VECT, ou alocar os recursos, por exemplo, em títulos atrelados à Selic, ou qualquer outro tipo de investimento, a decisão ela pode ou não ter sucesso, a depender do horizonte de investimento, no caso aí do Luciano, ou de um participante numa situação similar, né? E também do próprio apetite a risco, né, do participante. Então, a recomendação é que nesse caso, né, entre em contato conosco, ou com outros especialistas, né, de investimento, caso tenha alocação fora também, para que avalie o caso específico, né? Vai depender muito dessa situação, tanto do horizonte de investimento, quanto também do apetite a risco. Hoje, por exemplo, a Selic pode realmente estar num patamar aí interessante, mas, como a gente vem falando e mostrou hoje, não é possível garantir até quando ela vai ficar no patamar interessante, se ela realmente é a melhor alocação, questão de liquidez. Então, por isso que é interessante ter essa discussão conosco ou com um especialista, tá? Essa foi uma primeira pergunta. Acho que teve uma segunda, né, Regiane? Essa daí, ó. É o Guilherme, participante ativo também da Braskem. Ele pergunta: vocês compram títulos do governo? Se sim, seguram até o vencimento? A gente compra tanto títulos atrelados à inflação, quanto atrelados à Selic, né? Mas a compra ela é feita, vamos dizer, de forma indireta. A gente não compra o título diretamente, a gente aloca os recursos em fundos de renda fixa, de gestores especialistas, né, nesse tipo de investimento, e esses gestores alocam os recursos aportados no fundo, alocam nos títulos, né? Os gestores eles têm total autonomia para comprar e para vender, independente do momento, né? A gente define com eles mandatos, né? Quais são os limites, quais são os tipos de investimento, mas o momento de vender ou o momento de comprar acaba sendo uma decisão muito desses gestores, né? Então, podem ter títulos que ficam até o vencimento, podem ter títulos que são vendidos antes, tá? Então, basicamente essa é a resposta para esse ponto, tá, Guilherme? Mas é um bom ponto. E teve uma terceira também, sobre investimentos, que é do Joander, participante ativo também da Ativos. Gostaria de saber por que não é possível alterar o perfil de investimento a qualquer momento, e sim somente uma vez ao ano. De fato, hoje, né, a gente, como eu comentei, o ano passado a gente teve a janela de alteração de perfis em novembro, e isso a gente tem aqui como política a gente abrir possibilidade de alteração uma vez ao ano, né? Hoje a gente entende que, até pelas características do tipo de investimento em previdência, ser de construção de patrimônio, muitas vezes até de longo prazo, e até pela nossa metodologia de targeted fund, de perfis de investimento, onde a gente faz ali a distribuição de alocação risco de acordo com o período, né, até o pós-carreira, a gente entende que não seria interessante ter mudanças com maior frequência, tá? A gente vê, e por quê, né, que a gente tem esse racional? Porque assim, a gente vê que tentar escolher qual é o tipo de investimento, basicamente seria tentar trocar o perfil, pode ser muito arriscado, né? A gente não sabe qual vai ser o investimento campeão do ano. A gente trabalha ali com uma carteira diversificada, é muito difícil. Então, de repente, o participante está no perfil longo, ele quer um perfil curto, achando que o mercado de ativos mais conservadores, menos voláteis, vai ser melhor, mas pode ser que ele esteja perdendo um crescimento interessante na bolsa, por exemplo. Então, é muito por isso que a gente até evita, né, ter mais janelas para evitar esses efeitos de curto prazo, uma sensibilidade que o participante pode ter, que pode levar ele a ter um resultado pior, né?
Mas mesmo que o participante tenha a convicção, não, quero trocar, a gente faz isso anualmente, e isso acaba reduzindo o risco para ele, né? Porque se ele quer trocar, ele vai ter mais tempo de fazer essa análise, né? De qualquer forma, no nosso website, a gente tem o guia de perfis, lá a gente traz esse tema, né? A gente tem até outros elementos que a gente destaca lá, como até questão operacional aqui, de gestão mesmo de investimento, para que não seria interessante ficar trocando muito, porque pode prejudicar, inclusive, o preço dos ativos. Então, eu recomendo que você, Joana, e quem tiver interesse, dê uma olhada no nosso website, na parte de documentos importantes, no final do website, e lá tem o guia de perfis de investimento, a gente traz esse tema e tem muito mais argumento lá, tá? Esse é um ponto recorrente, a gente agradece aí a pergunta, tá? Então, foi basicamente isso, tá? Devolvo a palavra aí para a Carla, ou Rejane, não lembro agora. Acho que é a Carla. Sou eu, Viri, obrigada. Isso mesmo, Vini, essas perguntas antecipadas são ótimas, né? A gente já consegue atualizar todo mundo, responder as dúvidas. Pessoal, chegou agora o momento daquela interação que eu comentei com vocês no começo da apresentação, que eu vou precisar de todos vocês com os smartphones apontados aqui para a tela para esse QR Code. Ou a câmera, vocês abram a câmera ou algum leitor de QR Code do celular de vocês. E, por favor, respondam essa pergunta para a gente. Com qual periodicidade você acompanha o desempenho dos seus investimentos na Vext? Vou fazer aqui também, abrir junto com vocês. A gente vai deixar um pouquinho na tela só para dar tempo de todo mundo apontar aí o celular. Enquanto isso, a Rejane já está computando os resultados. Mais uns minutinhos aqui, eu peço perdão pelo barulho que acho que está no fundo aqui. Vamos lá, Rejane. Pessoal respondendo. Tem gente respondendo ainda, 91% acompanha mensalmente. Legal, ainda tem gente respondendo, mas a gente vê que a maioria aqui é mensalmente, algumas pessoas anualmente, e algumas quando se lembra, né? A gente sabe que é um investimento de longo prazo, mas a gente atualiza mensalmente aí as informações dos nossos investimentos no site, então bacana, fica à disposição essa informação para vocês. Obrigada por participarem dessa interação, dessa pergunta. A gente vai retomar nossa apresentação agora, eu vou chamar o Cristiano Verardo, que vai falar sobre o nosso programa de empréstimo consciente. Agora, ao vivo, perfeito. Carla, obrigado. Obrigado, Rejane. Então é isso, empréstimo consciente. O próximo slide já tem o grande convite desse meu lembrete aqui, que é isso. Vale lembrar, importante lembrar, que os participantes ativos, aqueles que contribuem mensalmente com o seu plano Vext, que estão ligados a uma empresa patrocinadora, e também os participantes assistidos do plano Vext podem contar com um empréstimo consciente, que é uma linha de crédito que o plano Vext oferece. Há algumas pequenas regras, vocês têm isso lá no regulamento do empréstimo consciente e também na página do empréstimo do nosso website, que basicamente diz que o participante ativo tem que obter um valor até 50% do seu saldo em conta. Então, dependendo quando ele tem de saldo em conta no plano Vext, ele pode tomar até 50% desse valor. E o assistido, que já está recebendo a renda mensal do plano Vext, pode obter até 30% do seu saldo de conta. Claro, tem um asterisco ali, esse asterisco não é nada especial, é que para ambos há um limite da parcela da sua margem consignável, que é quanto que ele pode, dentro da sua empresa,
comprometer a sua remuneração. Então é isso, são taxas muito competitivas, quando comparadas, claro, ao físicas temos nos nossos bancos comerciais, muito competitivas, inclusive quando a gente tem acesso a empréstimo consignado, crédito consignado nas empresas nas quais a gente trabalha. Então, você vê essas taxas sempre atualizadas dentro da área restrita da VECT. A solicitação é feita 100% online, você não precisa conversar com ninguém, você não precisa falar com ninguém, tudo por meio da área restrita. A área restrita, que você já sabe, login no website da VECT, vext.com.br/superior, o seu CPF, coloca a sua senha e pá, entrou no seu cockpit de gerenciamento do Plano VECT, além de outras N informações, solicitações e serviços que você pode obter ali. Olhando, quem olha para a tela, né, lado direito, assim, tem um quadro, assim, o último é do IPE. E no menu de serviço você faz as suas opções, simula, faz a contratação, depois acompanha a evolução do seu empréstimo consciente. Então é isso, a simulação é tranquila, os dados da sua conta já vêm na tela, então bastante personalizado, as taxas sempre divulgadas ali abaixo, e aí depois é só contratar. Mas estou aqui valorizando o empréstimo consciente, atenção! Isso aqui não é um incentivo da VECT para que você tome um empréstimo, de maneira alguma. Não estou aqui vendendo o empréstimo consciente, é uma informação, porque, por incrível que pareça, a gente tem dados nas nossas pesquisas disso. Sabe que na última pesquisa de satisfação, acho que 49% dos respondentes disseram: eu não conheço o empréstimo consciente. A gente fala assim, poxa, como não? É um programa que está aí desde 2013. Então, o que a gente está te falando aqui é uma informação. Terceiro bullet aqui, antes de tomar uma decisão, claro, conversa com a turma na sua casa, faça suas contas, avalie todas as alternativas, tomar o empréstimo ou até não tomar, cada um sabe como gerenciar o seu dia a dia. E aí, sempre que possível, vai um convite meu aqui para vocês. Fiquem atentos às oportunidades de educação financeira que, inclusive, a VECT, a empresa, que a maioria de vocês trabalha, assim, fazem junto, fazem parceria durante o ano. O Mauro, no vídeo de final de ano dele e em alguns outros momentos, menciona, ano passado a gente fez dezenas de apresentações sobre educação financeira e, claro, previdenciária. E não só as que a VECT, a sua empresa, oferecem. Gente, na internet está cheio de conteúdo. Mundo que são. Isso no passado era por meio de livros e tudo mais. Então é isso, foi um lembrete aqui do seu empréstimo consciente que você, participante, que contribui mensalmente ou assistir, tem à sua disposição. E é isso, para te apoiar em todos os momentos, seja qual for, VECT com certeza. E aí, como o Vini falou, né, vocês puderam mandar perguntas antes, e eu fico feliz aqui com o Luciano, nosso participante da Ativos, da patrocinadora Ativos, mandou algumas perguntas sobre o empréstimo consciente, que com certeza são respostas que eu vou dar aqui que servem para todos. Ele fala assim, empréstimo consciente, quando usar? Cara, então, Luciano, essa é a decisão sua e de quem precisa, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas enfim, a VECT também está disponível para te apoiar no oferecimento do empréstimo consciente. Quanto tempo para a grana ali cair na conta do beneficiário? É muito rápido, nós temos 8 janelas de pagamento de empréstimo por mês, então se você pede ali, tá em até 5 dias, dinheiro disponível na sua conta, claro, cumprindo todo o processo lá pelo portal, nós temos pagamentos às sextas e às terças-feiras. Qual a carência para o pagamento da primeira parcela? É na sua próxima folha de pagamento. Claro, dependendo do dia de contratação, pode ser imediatamente nessa ou logo na próxima, mas vem descontado na sua folha de pagamento, seja da sua empresa, do seu salário mensal, seja da folha de recebimento do assistente mensal. E uma outra perguntinha dele, se é possível de contratar do empréstimo, alongar essa dívida ou renegociar. Aí não, ali o nosso empréstimo tem essa limitação, você tem que quitar esse empréstimo, liquidar essa dívida e recontratar uma outra. E aí por um prazo diferente, com valor diferente. O empréstimo tem taxas diferentes de 1 a 12 vezes, 13 a 24, 25 a 36, 37 a 48. Pode tomar 8 vezes.
Então, Luciano, se tiver perguntas, para pegar aqui a linha aqui. Pode ser? Então, Rê, o próximo slide, o próximo item que eu vou falar para todos vocês... Ah, não, desculpa, Carla. Temos um QR Code aí. Ó, prepare os smartphones. Vai lá, Carla. Cheguei de novo aqui, Cris, para interromper um pouquinho. Mais uma perguntinha, a última dessa live. Puderem, de novo, por gentileza, apontar aqui o QR Code, responderem a pergunta. Você já conhecia o empréstimo consciente da Vext? Então, o Cris contou tudo para a gente sobre esse programa super bacana aí para apoiar todo mundo. Se vocês puderem apontar a câmera e responder essa pergunta. Eu só estou achando que a pergunta não foi atualizada. Rê, se você puder só dar uma olhadinha. Vou fazer mais um teste aqui. Peraí, pessoal. É verdade, é verdade. Coisas do ao vivo. É verdade, é verdade. Não foi, mas tudo bem. Vamos tentar mais uma vez, senão a gente passa e volta depois sem problema nenhum. Vamos seguir, gente, sem problema, para não ocupar o tempo de todo mundo aqui. Depois a gente volta. Vou chamar o Cris de novo, então, para falar sobre o recadastramento semestral que está acontecendo na Vext a partir deste ano. Vai lá, Cris, é com você. E é isso aí, falando, Carla, em atualização do QR Code na tela. Olha a importância de atualizar agora os nossos dados como participantes. A gente agora vai implementar na Vext uma dinâmica que é muito comum em qualquer tipo de empresa, instituição financeira que trabalha com cadastro, que é atualização, mas dessa vez ela vai ser uma atualização obrigatória, semestral. Por que obrigatória? Porque a legislação brasileira nos exige, como entidade fechada de previdência complementar, que a gente tenha os dados dos participantes o mais atualizados possível. E isso a gente depende de vocês. Basicamente, o que acontecerá a partir de agora, de janeiro, é que é o seguinte: no mês de dos nossos participantes, meu mês, por exemplo, é em março. Em março, quando eu for entrar no meu portal, na minha área restrita da Vext, vai aparecer lá uma mensagenzinha que eu vou ser obrigado, convidado. Então, você, participante, assistido do Plano Vext, também vai ser convidado ou obrigado a ou dizer que seus dados já estão atualizados. Você dá uma olhadinha lá e fala assim: meu e-mail está aqui, legal, estou com o e-mail pessoal. Então, você diz: está tudo bem, estou ok, segue a vida, ou você atualiza os seus dados. Por isso a gente avisou, claro, na newsletter, a Carla nos lembrou da newsletter, como é importante, porque a gente precisa ter contato com vocês, meio do seu e-mail, por meio do e-mail pessoal, do e-mail corporativo, né? Muitos que ainda trabalham na sua empresa lá têm um e-mail corporativo. Vocês recebem as nossas newsletters, vocês recebem informação da rentabilidade, que a rentabilidade está fechada, você vai receber a nossa informação do relatório anual, uns dias bem que resume todo o ano, e lá tem as demonstrações financeiras da Vext. É para que você fique próximo da gente, a gente muito próximo de você. Então, basicamente, 2 dados são muito importantes de você ter-nos atualizado, que é o e-mail. E aí, dica, põe o e-mail lá, se você tem e-mail corporativo, e-mail pessoal também, os 2, e o telefone celular, porque desde 2020, 2019, todas as transações mais importantes que você tem que fazer na área restrita da Vext exigem por meio de um token, por meio de uma sequência de dados. Então, essa sequência de números vem no seu celular, confirme que você é você mesmo. Então, é isso, para que você fique muito próximo da gente, a gente muito próximo de você. A atualização cadastral obrigatória, parece meio chatinho, né? Mas é importante para todo mundo. E aí, faço também, que tinha propaganda de que você também aí pode nos acompanhar de uma via só, por meio do LinkedIn da Vext, dos profissionais que trabalham na Vext, por meio do Instagram, por meio do Facebook. É a gente querendo ficar o mais próximo de você e querendo ter vocês mais próximos da gente. Então, era isso. Vai voltar para a pesquisa, Carla? Vamos, Cris, vamos só voltar rapidamente, acho que atualizamos aqui. Pessoal, desculpa, então, coisas do ao vivo, acho que agora vai, vou pedir para vocês, então, apontarem a câmera, vou testar aqui.
certinho, agora foi. Se vocês puderem responder para a gente, vou reler aqui a pergunta. Você já conhecia o empréstimo consciente da Vext? Sim ou não? Vamos lá. Esperar todo mundo apontar aí os celulares. Regiane já está preparando as respostas, vai projetar para a gente daqui a pouquinho, só para dar tempo de computar aí mais respondentes. Todo mundo respondendo. E aí, depois dessa resposta, a gente entra com a nossa última etapa aí da nossa reunião de hoje. O Mauro vai contar para a gente o que esperar de 2022. A gente está só fazendo um suspense por enquanto. Vamos lá, você conhecia o empréstimo consciente da Vext? 89% sim. Muito legal, gente. Quem não conhecia agora já passou a conhecer, Cris já explicou super bem, estamos à disposição também para qualquer dúvida. Vou só aproveitar e falar para vocês que recebi um monte de perguntas aqui, tá, ao longo da explicação do Vini, do Mauro e do Cris. Estou já organizando, passando para eles e no final eu volto para a gente responder, tá bom, pessoal? Então, fiquem tranquilos, recebemos todas. Vamos voltar então com a apresentação. O Mauro vai contar para a gente as expectativas aí de Vext para 2022. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carla, Cris, Vinícius, obrigado aí pela apresentação. Então, vamos falar um pouco sobre o que a gente vai fazer em 2022, né? Quais são nossas prioridades. Vocês já compartilharam aí com o Vinícius a visão dele sobre a questão aí do cenário econômico, todas essas incertezas que nós temos, um mundo em constante transformação. Todo dia temos notícias novas, né? Agora tem a questão aí também dos Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e outras que surgem a cada momento e continuarão surgindo. A única certeza que a gente tem é que as incertezas continuarão vindo de todos os lados. Mas eu quero deixar vocês tranquilos de que nós estamos atentos, estamos preparados para isso, temos processo, governança, equipe, acompanhamento, planejamento para fazer frente a todas as incertezas que nós vemos, não só no cenário econômico, mas nas outras dimensões também. Como eu comentei lá no início, nós fizemos um processo bastante robusto sobre o nosso planejamento estratégico, revisamos, discutimos as incertezas, os desafios do setor de previdência também, as demandas do setor. Isso envolveu nossos conselheiros, consultores independentes, especialistas no segmento de previdência, consultores de economia, toda a equipe. E, como resultado, tivemos, aí, em primeiro lugar, um grande alinhamento da equipe em termos de entendimento de prioridades, a uniformização do conhecimento e alinhamento com o nosso conselho de administração, nosso conselho fiscal, os planos de ação foram desenhados, temos 8 pilares de atuação em 2022, que serviram de base para a elaboração do PA 2022. Então, vou passar aqui para vocês rapidamente quais são esses pilares, começando aqui pela operação de investimentos, cujo o grande objetivo e a nossa postura sempre será buscar melhor retorno adequado ao risco. Isso já falou sobre isso na nossa governança e na nossa newsletter, como é que isso ocorre no dia a dia, também com a liquidez necessária para cada tipo de demanda dos participantes, sempre com custeio competitivo. A questão da eficiência é um pilar importante para todos nós, a transparência, segurança e legalidade em todas as ações de investimentos. As operações previdenciárias sendo cada vez mais seguras e eficientes também, buscando sinergia entre os processos da entidade, foco na experiência dos segmentos de toda a Vext, a nossa governança eficaz e organizada, esse ano muito mais estabelecida e consolidada, e sempre em conformidade com as legislações, alinhada às melhores práticas e pautada sempre na ética, na integridade e na transparência, e uma organização que tenha uma estrutura segura e, ao mesmo tempo, eficiente, com estratégias alinhadas, a equipe com a visão do todo, um aperfeiçoamento contínuo, buscando as melhores práticas e o aumento da competitividade. Então, esses são os 4 primeiros pilares. Obviamente, eles são muito detalhados, cada um deles
se desdobra em ações, projetos e melhorias por toda a entidade. E continuando aqui falando da nossa atuação mercadológica, isso significa o quê? Que buscaremos um aprofundamento cada vez maior dos nossos segmentos. A gente sabe que vocês têm necessidades diferentes, sejam os participantes ativos, os participantes que já estão recebendo a renda, os BPDs, a gente entende que tem necessidades diferentes, estamos atentos para isso. A tecnologia da informação, cada vez mais a questão da segurança das informações, o aumento da eficiência e energia é importante para a gente. Então, também estamos com uma frente bastante dedicada para esse tema. Tudo isso embasado por uma cultura onde nós vamos preservar e privilegiar sempre a eficiência, a inovação, transparência, conformidade e o zelo com os participantes e as patrocinadoras. E, obviamente, para que tudo isso ocorra, precisamos ter pessoas de confiança, pessoas capazes, alinhadas à cultura, com as capacitações adequadas, sempre preservando aí o nosso processo de ciclo de PA, com feedback contínuo e desenvolvimento planejado. Então, cada um desses itens, ele foi discutido amplamente, até se consolidar num pilar, e, como eu comentei, as ações que estão sendo realizadas, dobradas pelas equipes, e que estão previstas no nosso orçamento, estão tendo como base essas direções para cada uma dessas áreas. Antes de passar para a Carla responder as perguntas, eu queria, mais uma vez aqui, em nome da equipe, agradecer a participação de todos vocês e as dúvidas que foram enviadas antecipadamente também. Foi uma inovação que nós fizemos esse ano, para que vocês tenham tempo de, aos poucos, ir já ir mandando suas dúvidas. Então, tentamos responder todas que vieram até o momento. Antes de passar para as perguntas recebidas pelo chat, tem mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta bastante apropriada. A pergunta veio do Idelbrando, participante ativo da Braskem. Qual o impacto sobre a Vext da Novonor vender sua participação na Braskem? Bem, como vocês têm acompanhado, nós também acompanhamos isso através da mídia. A Novonor está em processo aí de venda de sua participação, junto com a Petrobras na Braskem. Parte desse processo já foi anunciado que será no mercado, outra parte ainda não foi definido, pelo que nós temos de informação pública, mas é importante trazer esse ponto e esclarecer para todos vocês que a relação da Braskem com a Vext é uma relação de patrocinadora e de entidade fechada de previdência complementar. A relação da Novonor com a Vext, idem. Então, de forma que a relação da Vext com todas as suas patrocinadoras é uma relação direta, através de um contrato de prestação dessa solução de previdência. No caso da Braskem, a decisão de permanecer patrocinando e usufruindo dessa parceria com a Vext é uma decisão exclusiva da governança da Braskem. A Braskem é uma entidade bastante relevante para a Vext. Nós temos aí contatos, reuniões periódicas, não só com a Braskem, mas com todas as patrocinadoras, e nós procuramos cada vez mais aperfeiçoar as nossas soluções, o nosso relacionamento, a comunicação e as informações que são prestadas para cada uma das patrocinadoras. Então, no caso dessa eventual venda que possa se materializar, a decisão sempre será da Braskem. Nós temos algumas empresas que foram vendidas nos últimos anos, que faziam parte aí do grupo Novonor, e que tomaram uma decisão de permanecer como patrocinadoras do plano. Então, só para citar alguns exemplos, temos a DPW, a antiga Embraport, temos a Borealis, a própria Ativos. Então, nós entendemos aí que nós temos todo o interesse em permanecer sendo o prestador de previdência fechada para a Braskem, e temos todo o interesse que eles continuem conosco.
Então, acho que o impacto ele depende muito de uma decisão que vai ser tomada pela própria Braskem, em função da qualidade percebida no nosso relacionamento. Pensando em outros impactos mais imediatos, por exemplo, sobre a conta de cada um dos participantes, essa conta é do participante. Então, ele não sofre nenhum impacto imediato com relação a qualquer movimento de venda de ações. Então, a conta é registrada no nome do participante, através também do contrato do participante com a VEX. Então, o seu recurso e de todos os integrantes da Braskem continuará seguro, sendo administrado com a melhor qualidade possível. Caso ocorra um processo aí de revisão dessa decisão de ter o patrocínio junto à VEX. Então, acho que é um ponto importante. Ele foi discutido no nosso plano estratégico, ponto de atenção. Temos aí totalmente a consciência e a concentração em continuar provendo essa solução através sempre de um bom serviço, com custeio competitivo, com qualidade e bons resultados. Tá bom? Espero ter respondido. Vou passar agora para a Carla, que tem as demais perguntas. Obrigada, Mauro. Vou começar chamando o Vini para responder as perguntas. Vou passar 2 perguntas para o Vini. Vamos lá, Vini. A primeira pergunta é do Cláudio. Ele pergunta o seguinte: como é feita a marcação a mercado da classe de ilíquidos? Sendo ilíquido, entendo que é difícil ter uma precificação exata dessa classe de ativos. Legal, boa pergunta, Cláudio. Hoje a gente tem uma instrução da CVM, que é a instrução normativa 579, e ela trata exatamente de como que é feito a marcação desses títulos ilíquidos. E basicamente o que ela dispõe é que seja feita a avaliação através de uma análise de um especialista, um valuation, né, para definir o preço justo, calculado por esses especialistas, baseado nos parâmetros da legislação e inclusive, por exemplo, os florestais, os ativos florestais que a gente tem, são também calculados, né, esse valuation através também de especialistas muito focados em ativos florestais. Então, é um jeito do mercado conseguir, de tempos em tempos, pelo menos anualmente, mapear qual que é o valor justo ali dos ativos ilíquidos, né? Uma vez que não tem negociação ali no mercado como título público ou ações na bolsa, por exemplo, tá? Então, é basicamente isso. Obrigada, Vini. Vou seguir para mais uma para você. Boa tarde, sou Giese de Utilidades da Q3 ABC. Hoje em dia vemos grandes investidores institucionais entrando de vez no mundo cripto. Temos muitos ativos, muitas opções, porém de grande volatilidade. No entanto, o Bitcoin e Ethereum, entre outros, se mostraram ativos de grande valorização e, de certa forma, até conservador. A Vext tem estudado esses ativos ou tem a intenção de aportar uma pequena parte nessa classe de ativos? Qual é o nome da participante? Giese. Giese. Hoje a legislação, né, que regula os investimentos em previdência privada fechada não dispõe sobre alocação direta em criptoativos, né? Não tem essa previsão. O mercado discute muito esse tipo de alocação. Já se discute também algumas alocações de forma indireta, através de fundos que tenham não só investimento em criptoativos, no caso aí, por exemplo, criptomoedas, mas assim, a gente hoje na política não tem isso estabelecido, a gente não tem essa previsão e a gente espera o mercado aí, a própria legislação avançar um pouco para a gente poder avaliar o investimento nesse tipo de ativo que tem alguma volatilidade e a gente ainda não tem a legislação que permita isso, tá? Então, basicamente é isso. Obrigada, Vini. Vou passar agora para o Cris. Vamos lá, Cris. Pergunta da Fernanda. O recadastramento servirá também para atualizar os beneficiários indicados? Sim, o recadastramento, na verdade, ele vai funcionar, a obrigatoriedade do recadastramento como uma
tela inicial, sem você passar por essa tela, você não faz nada. E aí, claro, uma vez você atualizando seus dados ou confirmando que seus dados estão atualizados, aí você faz tudo. Por sinal, Fernanda, muito bem lembrado. Quem não lembra, o Plano Vext permite que você indique seus beneficiários. Isso é uma coisa bastante diferente, tá? Geralmente os beneficiários de um plano de previdência são os beneficiários legais do INSS. Gente, o Plano Vext permite que você indique livremente seus beneficiários, inclusive até com os percentuais do saldo. Então, boa, Fernanda, até para me ajudar a lembrar desse ponto. Sim, o recadastramento vai servir para você fazer qualquer funcionalidade, qualquer operação dentro da área restrita e, inclusive, indicar os beneficiários. Fica a dica da Fernanda aí para todo mundo. Obrigada, Cris. Mais uma para você. A pessoa não se identificou, mas a pergunta é: até quando posso alterar o perfil de investimento? Até quando pode alterar o perfil de investimento? Perfil de investimento pode ser, ele é alterado uma vez por mês, uma vez por ano, perdão, que a gente chama de janela de adequação de perfil de investimento. Isso ocorre geralmente tem acontecido tradicionalmente no mês de novembro. Então, nesse período, ocorreu agora no final do ano passado, de 1º de novembro a 30, é quando você pode adequar o seu perfil de investimento. Obrigada, Cris. Vou aproveitar que você está aqui comigo e fazer mais uma para você. Inclusive, a pessoa direciona para você, é o Luiz Augusto. Ele fala o seguinte: Verardo, não estou conseguindo fazer a simulação de empréstimo consciente. Creio que seja por não ser um participante ativo e sim BPD. Existe algum procedimento diferente para o empréstimo consciente para BPD? Poxa, é isso mesmo. O empréstimo consciente, desde que foi implementado, e a gente chegou a estudar isso e deve voltar agora. O Mauro mencionou na apresentação dele que nós vamos focar o trabalho da Vext em públicos-alvo diferentes, porque vocês têm necessidades diferentes, então a gente vai trazer esse tema de novo. Mas, Luiz, né? Como você é um BPD, você já está fora da empresa patrocinadora, já não recebe nenhum salário mensal por uma empresa patrocinadora da Vext, nem é um assistido e recebe renda mensal, o empréstimo consciente não está disponível para os participantes em BPD, basicamente por uma dificuldade de cobrança. O participante ativo, a cobrança que a gente faz da mensalidade do empréstimo é automática na folha de pagamento do participante por meio da sua empresa. No participante, no assistido, também, como a gente que faz o pagamento da folha mensal, a gente já desconta a parcela do empréstimo. Para o participante em BPD, que não tem essa relação de recebimento mensal, fica bastante mais difícil, claro, dentro da realidade da Vext, de custo, da solução prestada, porque a gente teria que enviar um boleto de cobrança, aí você teria que pagar o boleto. No caso de você não pagar o boleto de cobrança, aí tem que fazer as ações de ligação. Então, o participante em BPD, a gente ainda não tem um empréstimo consciente disponível, mas esse tema deve ser discutido em breve, quando a gente for avaliar as necessidades do segmento BPD. Obrigado por lembrar. Cris, mais uma, vai, depois eu passo para o Vini, vamos lá. Quanto à mudança da parcela contribuída, posso alterar a qualquer momento? Sim, essa é uma prerrogativa legal, não, regulamentar do Plano Vext. Todo participante ativo lá, que tem seu percentual de desconto no seu salário de 1 a 12%, pode fazer essa alteração todo mês. Importante falar que isso não acontece diretamente com a Vext. Na verdade, você deve dar ordem à sua empresa para que ela faça essa alteração na sua folha de pagamento. Então, sim, é uma flexibilidade bem razoável. Pô, você está ali contribuindo com 12, apertou o mês ali, quer baixar para 10, baixar para 1, tudo bem, você vai lá, fala com o seu colega, com ali de RH, de PIO, e você pode fazer isso todos os meses, quantas vezes você quiser. Boa. Obrigada, Cris. Vou passar para o Vini agora. Vini, é uma pergunta da Paula. Ela diz o seguinte: sempre contribuí com 12% quando era integrante, mas agora vejo os meus investimentos em entidades bancárias com melhor rentabilidade perante a Vext, multifundo, CDI, pré. Paula, até como a gente mostrou ali, de fato, quando a gente plota, né, a performance dos perfis, dos nossos 10 perfis naquela nuvem, né, de performance do mercado, de fato, tem fundos que estão acima, mas também tem fundos que estão abaixo, né? Então,
acaba que depende muito do momento do mercado, depende muito do tipo de investimento que é feito, né? A gente aqui, os perfis, eles têm como característica a diversificação, né? Então, a gente olha, ele tem as alocações olhando muito o horizonte de investimento dos participantes, né? Então, por exemplo, perfil curto prazo, que é aquele participante que já está no pós-carreira, ou bem perto do pós-carreira, ele teve uma performance muito acima do CDI, e dá para ver bem para aquele gráfico ali que ele está bem posicionado numa nuvem de fundos de renda fixa, por exemplo, né? E aí vai depender muito da situação, tá? Então, realmente, a gente tem uma boa posição no mercado, mas vai depender muito do nível de risco, né? De que o fundo que você aloca, ou o ativo que você compra. Então, tem uma série de variáveis que precisam ser avaliadas, né? Não só o retorno, mas o potencial risco que o investidor pode correr de estar alocado num fundo e, eventualmente, num determinado ano, o fundo não performar, né? Então, tudo isso é considerado, tá? Então, mas, de fato, o mercado é muito amplo e tem de tudo, como a gente viu no gráfico ali, né? Mas é uma boa pergunta. Obrigada, Vini. Mais uma pergunta. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: o programa de empréstimo consciente é muito bem elaborado e importante, porém entendo que os juros poderiam ser ainda menores. Afinal, é um empréstimo de um dinheiro que já é nosso. Uma sugestão seria zerar os juros, mantendo apenas cobrança de IOF e taxa administrativa, e limitar o rendimento mensal do participante ao valor do saldo de 50% no momento do empréstimo, mais futuras alocações, até que ele realize a quitação total. É possível? Esse é um ponto que, assim, o empréstimo, né, que a legislação chama de operação com participante, nada mais é, na ótica do perfil, na ótica do plano, como um investimento, né? Então, ou seja, o perfil que tem um participante que toma um empréstimo, quem está disponibilizando o recurso não é só o participante que está tomando esse recurso, é o perfil, são todos os participantes que fazem parte daquele perfil, né? Então, é um investimento, no final do dia, para o plano e para o perfil. Se a gente não tem a remuneração desse investimento, primeiro que a gente vai estar descumprindo com a própria legislação que veda esse tipo de situação, e não é financeiramente interessante você conceder um empréstimo, você investir e não ter um retorno, né? Então, basicamente, por esses motivos que a gente não mesmo tendo a garantia e sendo o dinheiro do plano, não é só de quem está tomando, é de quem faz parte, né? Então, esses basicamente são os motivos para a gente não poder zerar a taxa de juros, tá? O que a gente faz é tentar cada vez ficar numa taxa menor possível para que seja uma taxa competitiva, mas dentro ainda de parâmetros de mercado, tá? A gente revisa mensalmente a taxa, o mercado, né, nesse último ano foi um mercado de subida de juros, como a gente falou aqui na apresentação, mas na medida que os juros começar a cair, essa taxa também acaba seguindo, tá? A gente sempre tenta buscar ser competitivo, tá? Obrigada, Vini. Vou passar para o Cris agora. Cris, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é: a Vext trabalha para antecipar a divulgação das rentabilidades mensais. Perdão. A Vext trabalha em antecipar a divulgação das rentabilidades mensais, quiçá com divulgação diária? Primeira parte da resposta, sim, a Vext trabalha e bastante para antecipar ao máximo a divulgação da rentabilidade mensal. E já respondo a segunda parte, não, ela não está com isso no radar de oferecer a rentabilidade, como a gente tem em fundos de investimento, que nós trabalhamos aí com pessoa física, de cota diária. Isso porque uma entidade fechada de previdência complementar tem suas características, uma delas é que o recurso não pode ser acessado livremente pelos participantes ativos, por exemplo, como um fundo de investimento que você pode mexer ali toda hora. Então, fornecer uma rentabilidade diária tem pouca utilidade para esse participante nesse sentido. Outro ponto, nós estamos, o que a gente fala, no final da cadeia, para nós fazermos o fechamento da nossa contabilidade, dos nossos investimentos, para te oferecer ali a informação da rentabilidade, da nossa rentabilidade mensal, e eu já lembro aqui os prazos disso,
O time de investimentos tem que receber o fechamento de todos os fundos com os quais a gente trabalha, fazemos os batimentos, recebemos os valores de arrecadações dos participantes, das patrocinadoras, e isso nos toma um tempo. Então, como o nosso usuário, o participante, não tem essa necessidade de ver diariamente, até porque isso é um investimento de longuíssimo prazo, a gente oferece hoje, o nosso compromisso é oferecer a rentabilidade mensal até o 9º dia útil do mês, isso está reportado lá no nosso website, mas vou falar, a gente tem conseguido isso aí no 5º, 6º dia, o que já é bastante razoável para a imensa maioria dos nossos participantes. Então, a primeira parte é sim, a gente se esforça aí bastante para oferecer isso o mais rápido possível, mas não está no nosso radar o preparar a entidade para oferecer uma rentabilidade diária. Próxima pergunta, Carla. Vamos lá, Cris. Né? São duas. Próxima é do Jorge. Ele diz o seguinte: existe previsão de ajuste do valor vinculado à renda mensal, 30%, se não me engano? Por exemplo, se temos uma retirada de 10 mil, a parcela do empréstimo fica limitada a 3 mil, correto? Jorge, legal. Você deve ser um participante assistido e eu mencionei lá. Por sinal, o número 30% serve para duas informações. Realmente, o participante, quando ele está na situação de assistido, recebendo renda mensal do seu plano VEXT, ele pode tomar o empréstimo consciente até o limite de 30% do seu saldo de conta. Esse é o primeiro uso do 30%. E aí, no exemplo que ele deu, também é real. A margem consignável, né, o limite da renda mensal dele, que ele pode ter uma parcela encaixada, também é de 30%. Então, são 30%. O primeiro se refere ao limite máximo de valor que ele pode tirar do saldo de conta. Então, se ele tem R$1 milhão, ele poderia pegar até R$300 mil de empréstimo, mas isso tem que caber na renda mensal dele. E aí ele deu exemplo, se ele tira 10 mil por mês, R$3 mil é a margem consignável. Então, é isso mesmo. Mas aí, a gente ainda não pensou, já pensou no passado, eu estou lembrando dessa discussão, mas não foi à frente para aumentar essa disponibilidade do empréstimo consciente. Ainda não teve essa demanda tão explícita assim. É um ponto para anotar, Vamos avaliar isso aí. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Cris. Eu vou passar mais uma pergunta só para o Vini, até para não estourar aqui o nosso tempo, e aí depois a gente encerra, tá bom? Então vamos lá, Vini. A pergunta é do Rodrigo. Ele diz o seguinte: as aplicações em renda variável, tomando por base os resultados de 21, trouxeram baixa rentabilidade ajustada ao risco quando comparado ao benchmark. O que será feito em 2022 para ajustar o risco ao retorno dessa classe de ativos? Rodrigo, né? Rodrigo, boa pergunta. Um primeiro ponto é que, assim, o próprio Ibovespa, né, quando a gente compara o índice, o risco do índice e o risco da nossa carteira de renda variável, como uma boa parte, né, da nossa carteira de renda variável local, ela tem como gestores aqueles que buscam gestão ativa, que buscam superar o indicador de referência, no caso o Ibovespa, já só por aí o nível de risco da nossa carteira é maior do que o Ibovespa, né? Então isso já é esperado, a gente tem isso mapeado, porque a gente quer superar o índice, né? Então se a gente tem essa pretensão, né, e esse objetivo de superar, a gente vai ter que correr um pouco mais risco, buscando papéis, buscando setores com participação que seja diferente do que ele tem ali no índice, tá? O que a gente vem fazendo já desde o ano passado para cá, a gente constantemente reavalia, né, as posições que a gente tem, né, nesses gestores, buscando entender o porquê, né, da alocação em determinados setores, entender um pouco da visão, porque pode ser que o objetivo, a estratégia daquele gestor não seja uma estratégia de curto prazo, seja uma estratégia mais de médio e longo prazo. Então, a gente, dentro dos nossos comitês, com os nossos consultores, a gente tem isso em pauta. E uma outra questão também que a gente pode colocar para você aqui é o seguinte: por mais que o ano de 2021, a nossa classe, a nossa carteira de renda variável tenha ficado abaixo do índice, quando a gente alonga um pouco isso para 24 meses, 36 e mais longo, a nossa carteira de renda variável está superando a performance do Ibovespa, tá? Então foi de fato um ano, como eu comentei, um ano muito
ruim para a gestão ativa de renda variável, mas a gente espera que isso, em algum momento, isso se reverta. Pode ser que não seja nos primeiros meses, mas a gente está estudando para poder ver se a gente está bem alocado para poder voltar a superar. Mas, historicamente, a gente tem performance acima do índice, tá? Obrigada, Vini. Chegamos aqui no nosso último minutinho de live. Vou passar para o Mauro, que vai fazer o fechamento, e agradeço a participação de todos vocês. Bem, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram, que enviaram suas perguntas. Nesse momento, como eu comentei antes, ele é importante para que a gente possa interagir com vocês ao vivo, principalmente responder essas dúvidas e dividir o que nós estamos fazendo aqui na Vext. A gente sabe que nem todas as perguntas foram respondidas em função do tempo. A gente pede para que vocês entrem em contato sempre utilizando nossos canais de atendimento, de relacionamento, e sempre estaremos disponíveis para atender as dúvidas de vocês e reforçar mais uma vez que este é um ano que traz muitos desafios, mas que estamos preparados, com foco em resultado e no aperfeiçoamento contínuo da nossa governança e nossa gestão. Então, desejo a todos aí uma boa tarde e até a próxima.